Olá, boa tarde, turminha. Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser de geografia e história, tá? Vamos continuar o nosso assunto da aula passada. Olha só, de geografia, hoje nós vamos trabalhar trabalho na cidade. Como que é o trabalho na cidade, tá? O trabalhador urbano na indústria e comércio, tá? O trabalho é necessário para a nossa sobrevivência. Ele é a forma digna e correta que temos para receber dinheiro em forma de remuneração pelo serviço realizado. Existem vários tipos de trabalhadores e eles podem ser de empresas públicas ou de iniciativa privada, tá? Então, o trabalho urbano é onde? É aqui na cidade, é onde nós moramos, tá? Na aula passada nós estudamos sobre o trabalhador no campo, agora a gente vai estudar sobre o trabalho na cidade, tá? No município, todos nós pagamos por diversos serviços públicos. Esses serviços são prestados e executados pelos funcionários públicos. Para ser um deles, é preciso estar apto e concorrer a um cargo público por meio de um concurso. Então, tudo que é público, eu não preciso pagar para ter os serviços. Serviço do lixeiro passar na minha casa, serviço de água encanada. Claro que eu pago a água, mas é meu direito ter água. Serviço de luz na rua da minha casa, serviço de asfalto, serviço no posto de saúde, serviço numa escola, né? Para eu colocar meus filhos numa escola. Então, são serviços que eu não preciso pagar, porém, eu preciso pagar os meus impostos. Aí, os impostos que eu pago, que vai para esses outros que o prefeito vai designar para cada local que está precisando de dinheiro para poder manter, igual uma praça, é um local público, não é? Todo mundo pode utilizar, tá bom? Um posto de saúde é um local público, todo mundo pode utilizar. Agora, uma escola particular, por exemplo, a escola onde vocês estudam, precisa pagar, não precisa? É qualquer um que pode estudar lá? Não, não dá para eu chegar lá e falar, não posso pagar, tem como eu estudar? Infelizmente, não é bem assim que funciona. Precisa pagar, tá bom? Igual uma empresa privada. Eu vou numa loja comprar alguma coisa, é uma empresa privada, tá? O trabalhador urbano. Nas zonas urbanas, as pessoas trabalham em onde que as pessoas aqui que moram na área urbana, onde nós moramos, trabalham? Pode trabalhar nas indústrias, no banco, escola, hospital, no comércio, que é as lojas, né? Que é restaurante, na padaria, no supermercado, tem muitos outros lugares. O local onde possui maior oportunidade de trabalho é no centro da cidade, não é? Onde tem mais comércios, né? Que as pessoas saem do bairro e vai para o centro da cidade em busca de um emprego melhor, em busca de melhores oportunidades de emprego, né? Alguns profissionais que trabalham na cidade são os operários, olha só, eles trabalham na construção civil, nas fábricas e nas montadoras de automóveis, por exemplo. Aqui a gente não tem montadora de automóveis, mas, por exemplo, São Paulo, essas outras cidades maiores, tem, e muitas pessoas trabalham nas fábricas, né? Bancários, pessoas que trabalham em agências bancárias, tá? Comerciários, são as pessoas que trabalham em estabelecimento comercial, como loja, supermercados, açougue, padaria, né? Feirantes são as pessoas que trabalham em feiras livres. Outros como? Ainda tem outros profissionais, os mecânicos, os jornaleiros, os empregadores, os entregadores, os advogados, os jornalistas, os bombeiros, os farmacêuticos, e muitas outras profissões, né? Os setores econômicos. A economia de um país pode ser dividida em setores: primário, secundário e terciário. A gente vai ver cada um aqui separadinho. O setor primário
é o segmento da economia que produz matéria-prima como a agricultura, aí a pecuária, a pesca e o extrativismo mineral. Então, o setor primário, ele produz matéria-prima, tá? Aí vem o setor secundário. Inclui os setores da economia que transformam os produtos como indústrias e construção. Este setor geralmente pega os produtos provindos do setor primário e os transformam ao ponto de servirem para serem usados para outros negócios, exportados ou para serem consumidos por consumidores domésticos. Então, vem primeiro o setor primário, né, que produz a matéria-prima, aí o produto vai para o setor secundário, para ele ser transformado, tá? E vem o setor terciário. Esse setor é aquele que produz os chamados bens intangíveis ou imateriais, os serviços, bem como o destino final dos bens produzidos pelos setores primários e secundários, o comércio. Então, primeiro vem o setor primário, que produz a matéria-prima. Essa matéria-prima, por exemplo, está produzindo um boi, tá? Ele foi lá para o setor secundário, foi para a indústria pegou o couro daquele boi que o setor primário produziu, né? Que é da agricultura, que é da pecuária, tá? Pecuária, o boi é da pecuária. Agricultura é plantação, né? Então, ele pegou o boi que veio lá do setor primário, tá? Que ele é da pecuária, e transformou o couro em um sapato. Aí foi para o setor terciário. A pessoa foi lá e me vendeu para mim um sapato. Tá? Então, vocês viram? Então, o setor primário, secundário e terciário. O desafio vai ser fazer as atividades das páginas 16 até a página 19, tá? Amanhã eu vou passar a correção para vocês. E agora vamos para o conteúdo de história, tá? Depois vocês vão seguir lá no livro também, tem que olhar no livro. O funcionamento dos espaços urbanos. Espaço urbano é aqui onde nós moramos, né? Setor área rural é lá nas fazendas, no sítio, né? Para que as cidades sejam mantidas em perfeito funcionamento, seus governantes têm que organizar formas para que isso aconteça. Todas as pessoas que trabalham devem pagar impostos, pois esta é uma das formas do governo arrecadar dinheiro, verbas para conservar as cidades e manter os serviços públicos. Tá? É o que a gente viu lá em geografia. O governo, né, que vai pagar os funcionários que vai servir, por exemplo, é o governo que vai pagar os funcionários que me atendem no posto de saúde. Então, para isso que serve eu pagar os meus impostos. Os principais serviços públicos são a coleta de lixo, que é feita pelos funcionários responsáveis pela limpeza das vias públicas, a limpeza e varredura das ruas, calçadas e bueiras, feita pelos garis, né? Essa limpeza e varredura das ruas geralmente não, acontece lá no centro da cidade, né? Manter em funcionamento as iluminações das cidades, construir e manter em condições de funcionamento os postos de saúde e os hospitais públicos, construir e manter em funcionamento creches, escolas e bibliotecas públicas, fazer a pavimentação de ruas e manter essas ruas também, né? Entre outros serviços. Esses aqui são os principais. Cuidar do saneamento básico da cidade, que é colocar água encanada, né? Manter em perfeito funcionamento a estação de tratamento de água e esgoto, construir praças e parques, mantendo-os em condições de uso, cuidar da beleza física da cidade, como arborização, jardins, pinturas das ruas, faixas de pedestres, bancos de praças e etc. Criar formas de bom funcionamento do trânsito, com a construção de túneis, viadutos e passarelas. Fazer bom atendimento dos cidadãos nos locais públicos e órgãos do governo. Então, são tudo isso aqui que eu acabei de ler para vocês, é tudo os principais serviços públicos.
são, a princípio, são gratuitos, né? Eu tenho direito a usar, todos podem usar. Porém, a gente tem que pagar através dos impostos, né? Como que era a iluminação pública no passado? Olha só. Antes e após a chegada dos portugueses ao Brasil, em 1500, os indígenas, que eram os povoadores, utilizavam a luz do fogo, né? Os primórdios da humanidade foi o fogo, tá? E a claridade da lua, que servia para poder iluminar as noites. Não há registro de outra forma de iluminação utilizada na época, tá? Aí os portugueses trouxeram as formas de iluminação utilizadas na Europa, como a lamparina, à base de óleos vegetais ou animal. E a lamparina foi utilizada por muitos anos, tá? Em São Paulo, a utilização de óleos como iluminação pública chegou somente no ano de 1830, tá? E antigamente, quando tinha as lamparinas, era necessário funcionários para acender todos os dias as lamparinas da cidade. A cidade de Campos, no Rio de Janeiro, foi a primeira cidade a ter luz elétricas nas ruas. Tá? Então, foi no Rio de Janeiro a primeira cidade a ter luz elétrica nas ruas. E o abastecimento de água? Como que era o abastecimento de água antigamente? Há várias coisas em nossa vida que já tomamos como naturalizados, como abrir uma torneira e encontrar água limpa, por exemplo. Nem sequer lembramos que a água não brota das torneiras, mas vem de rios ou outros corpos hídricos. Tudo possui uma história por trás, não é? A gente às vezes abre a torneira, mas a gente nunca parou para pensar, e como que era a água antigamente? Como? Qual é o caminho para essa água chegar até aqui, né? Essa história é antiga, com registros desde o Egito Antigo, com sistema de controle das águas do rio Nilo. Então, a água vinha diretamente do rio, que a gente, até na sala de aula, eu cheguei a falar para vocês, deu tempo, que as primeiras cidades foram construídas próximas dos rios, não é? Porque eles dali estavam pertinho para eles obterem água. A primeira obra de saneamento básico no Brasil é datada de 1571. 1561. Estácio de Sá, militar português responsável por expulsar os franceses da região da Baía de Guanabara e fundar a cidade do Rio de Janeiro. Ele mandou construir um poço para abastecer a cidade, tá? Que foi em 1561. E para finalizar, o desafio de vocês de história vai ser fazer as páginas 11 até a página 16 e copiar, tá? Do livro agora, e copiar a página 16, tá? O Agora Eu Sei. Primeiro faz as atividades, se sobrar tempo, copia a página 16 com bastante atenção no caderno, tá? Ah, não deu tempo, eu fiquei cansado, tudo bem, deixa para copiar amanhã, tá bom? E amanhã eu vou passar a correção para vocês. Faz tudo com bastante carinho, com bastante dedicação, faz com letra bonita, tá? Beijo, boa aula, até amanhã para vocês.